Olá, sou Gustavo, professor do IFNMG, e hoje nós vamos resolver alguns exercícios sobre o núcleo e imagem de uma transformação linear. Sendo assim, considere V e W espaços vetoriais sobre R ou espaços vetoriais sobre C. Considere também F de V em W uma transformação linear. Nesse contexto, nós temos esses dois conjuntos aqui que recebem um destaque especial. O primeiro é o núcleo de F. Então, por definição, o núcleo de F são os elementos V em V, tais que o F de V é igual ao vetor nulo do segundo espaço vetorial, no caso, o W. Note que o núcleo é sempre um subconjunto do domínio, no caso aqui, do espaço vetorial V. Por outro lado, a imagem é o conjunto dos F's de V, tais que V pertence a V, ou seja, a imagem é o conjunto desses F's de V, então a imagem dos elementos de V estão nesse conjunto W. Então, a imagem é um subconjunto de W. Para a gente entender melhor esses dois conceitos, aqui eu tenho essa representação da transformação linear F, que vai de V em W. Como nós sabemos, o núcleo é um subconjunto de V, então, que subconjunto de V é esse? É o conjunto dos elementos de V, tais que o F deles resulta no vetor nulo de W. O vetor nulo de W se encontra aqui. Então, o núcleo são todos esses elementos de V que o F deles resulta no vetor nulo de W. Por outro lado, o que seria a imagem? Vou representar aqui de outra cor. Nós sabemos que a imagem é sempre um subconjunto de W. Então, o que seria a imagem dessa transformação linear F? São todos os elementos de W que são resultantes do F de algum elemento em V. Por exemplo, se aqui é V, o F de V vai cair justamente aqui nesse conjunto. Esses dois conjuntos, no caso aqui o núcleo e a imagem, eles possuem uma relação. E essa relação é dada pelo teorema do núcleo e da imagem. Esse teorema fala o seguinte: se V e W possuem dimensão finita e F é uma transformação linear, então a dimensão de V vai ser igual à dimensão do núcleo de F mais a dimensão da imagem de F. E nós vamos utilizar esses conceitos aqui para resolver alguns exercícios. No primeiro exemplo, nós vamos considerar aqui F de R4 em R3, definida por essa sentença. Note que essa aplicação F, de fato, é uma transformação linear. O item A está pedindo: verifique se os vetores U, V e S pertencem ao núcleo de F. Então, para responder a letra A, a gente tem que analisar se o F desses elementos resultam no vetor nulo do R3, no nosso caso 0, 0, 0. Então, vamos fazer o F de U. O F de U vai ser igual, como U é o 0, 0, 0, 0, o F desse elemento, note que vai zerar, né, em todas essas entradas. Então, o F do 0, 0, 0 vai ser o 0, 0 e 0. Portanto, o U pertence ao núcleo de F. Na verdade, né, para qualquer transformação linear, o núcleo dela tem pelo menos o vetor nulo, no caso do domínio aqui. Agora vamos fazer o F de V. Então vai ficar F de 1, 2, 2, menos 1, substituindo esses valores de acordo aqui com a transformação linear. Na primeira entrada nós vamos ter x mais y, então resulta 3. Na segunda, z mais w, 2 menos 1 é 1. E na última é o x mais o z, que resulta 3.
Como o f de v deu diferente do vetor nulo, então podemos afirmar que v não pertence ao núcleo de f. E por último, fazendo o f de S, S é o elemento 3, menos 3, menos 3 e 3. Fazendo a substituição aqui na transformação, nós vamos obter x mais y é 0, z mais w é 0 e o x mais e também é 0. Portanto, S pertence ao núcleo de F. Agora, letra B. Determine o núcleo, bem como uma base e a dimensão. Então, nós sabemos que o núcleo de F vai ser os elementos do domínio, no caso do R4, tais que o F deles resulta no vetor nulo do R3, que é o 0, 0, 0. Então, para responder essa pergunta, a gente vai utilizar aqui a expressão que determina a transformação F. Então, F de V, se V aqui for escrito como x, y, z e w, então como é que ficaria o F de V? O F de V vai ser x mais y, z mais w, x mais e, e eu quero que isso seja igual a 0, 0, 0. Daí, nós temos que x mais y vale 0, z mais w também igual a 0 e x mais e igual a 0. Dessa primeira expressão, nós temos que x é igual a menos y. Da última, nós temos que o z é igual a menos x, mas como x é menos y, então vai ficar menos y, que resulta y, ou seja, z é igual a y. E, voltando aqui nessa segunda equação, nós temos que w é igual a z. E como z, aliás, w é igual a menos z. Como z vale y, então w é menos y. Portanto, a partir desses cálculos, nós temos que o núcleo de F vai ser composto pelos elementos da forma menos y, y, y e menos y, onde y é um número real qualquer. Então, daqui, a partir desses cálculos, nós descobrimos que todo elemento do núcleo pode ser escrito dessa forma. E todo elemento dessa forma, colocando o y aqui como um fator comum, nós vamos obter menos 1, 1, 1 e menos 1. Portanto, esse cálculo aqui nos diz que este elemento constitui uma base para o núcleo. Então, a base nós podemos considerar o conjunto formado pelo elemento menos 1, 1, 1 e menos 1. Pois esse elemento é diferente do vetor nulo, então ele é Li, e a partir desse raciocínio aqui, ele é um elemento que gera todo o núcleo. Portanto, como a base possui somente um elemento, a dimensão do núcleo de F vale 1. Letra C. Está pedindo para fazer o mesmo agora em relação à imagem. Então, item C. Pelo teorema do núcleo e da imagem, nós temos que a dimensão do domínio, no caso R4, vai ser igual à dimensão do núcleo de F mais a dimensão da imagem. Dimensão do R4 é 4. Nós vimos que a dimensão do núcleo vale 1. Então, consequentemente, a dimensão da imagem só pode ser 3. Então, a gente já tem a informação a respeito da dimensão. Agora nós vamos encontrar um conjunto gerador. Como é que a gente pode determinar esse conjunto
gerador. Então, esse raciocínio que eu vou desenvolver aqui pode ser feito em qualquer exemplo, em qualquer exercício, nesse mesmo contexto. Então, nós sabemos que cada elemento da imagem é dado por um f de v, onde v pertence ao domínio. Então, todo elemento da imagem vai ser um f do x, y, z e w, e nós sabemos que o f de um elemento assim é dado pela expressão x mais y, z mais w e x mais z. Ou seja, todo elemento da imagem é dessa forma. Então, nós vamos utilizar essa expressão para determinar aí o conjunto gerador. Seguindo o mesmo raciocínio aqui, anteriormente, posso colocar o x como um fator comum. Vai sobrar 1 na primeira entrada, 0 e 1 na terceira. Colocando o y como fator comum, vai sobrar 1, 0, 0. Colocando o z como fator comum, nós vamos obter 0, 1 e 1. E colocando o w como fator comum, vai sobrar 0, 1 e 0. Ou seja, esses cálculos aqui indicam que esses 4 elementos do R3 geram a imagem, mas o exercício pede uma base, e para ser base tem que ser um conjunto que gera, e é LI. E nós sabemos que um conjunto formado por esses 4 elementos não é LI, no caso é LD, porque a dimensão do R3 é igual a 3, e qualquer conjunto com mais de 3 elementos, nós sabemos que é LD. Então, como a dimensão da imagem vale 3, eu posso considerar a base formada pelos elementos 1, 0, 1, 1, 0, 0 e 0, 1 e 1. Porque esses 3 elementos pertencem à imagem, esse conjunto é LI, e nós sabemos que a dimensão da imagem vale 3. Portanto, aqui nós temos uma base para a imagem. E como nós já sabemos aqui a dimensão, que vale 3, o exercício está respondido. Segundo exemplo, seja f de P3R em P3R a transformação linear definida por essa sentença. Letra A, determina o núcleo, bem como uma base e a dimensão. O polinômio p de x igual a 3x ao cubo menos x pertence à imagem de f. Faça o mesmo do item A em relação à imagem. Então, note que esse P3R é o espaço vetorial dos polinômios com coeficientes em R com grau no máximo 3. Então, a questão já está afirmando que é uma transformação linear, e na letra A está pedindo para determinar o núcleo dela, juntamente aí com a base e a dimensão. Então, só para ficar mais claro, vamos fazer um exemplo aqui, para a gente entender o que está acontecendo com essa transformação linear. Então, no caso, como é que ficaria o f do elemento 2x ao cubo menos x quadrado mais 4x mais 1? Então, de acordo com essa fórmula, aqui nós teríamos 2 menos 1, então ficaria aqui o 3. Então, esse primeiro número aqui ficaria 3x ao cubo, mais, e o segundo, c menos d, ou seja, 4 menos 1, 3x. Então, essa transformação linear vai seguir essa fórmula aí. Na letra A, vamos determinar o núcleo dela. Então, nós sabemos que o núcleo de f vai ser composto pelos elementos do domínio, V em P3R, tais que o f de V é o vetor nulo do segundo espaço vetorial. Nós sabemos que o vetor nulo do espaço vetorial P3R é o polinômio nulo. Então, nós vamos agora trabalhar com essa expressão para determinar o núcleo. Então,
Se V for um elemento de P3, ele é dessa forma. Então, vamos fazer aí o f de ax ao cubo mais bx quadrado mais cx mais d igualar a zero. De acordo com a fórmula, né, essa expressão do f do polinômio é dada por a menos b x ao cubo mais c menos d x, e eu quero que isso seja o polinômio nulo. Daqui, pela igualdade de polinômios, a menos b deve ser zero e c menos d também deve ser igual a zero. Daí nós temos que a é igual a b, c é igual a d, então o núcleo de f vai ser composto pelos polinômios da forma ax ao cubo, como b é igual a então mais ax quadrado mais cx mais c, porque d é igual a c, onde a e c são números reais quaisquer. Então, esse é o núcleo dessa transformação linear f. Agora nós precisamos determinar a base e a dimensão. Então, note que todo elemento do núcleo é dado dessa forma. E se eu colocar o a como fator comum, aqui nós vamos obter um x ao cubo mais x quadrado. E se eu colocar o c como fator comum, nós vamos obter x mais 1. Isso nos diz que todo elemento do núcleo pode ser escrito como uma combinação linear deste elemento e deste elemento. Como o conjunto formado por esses dois elementos é Li, o que a gente encontrou foi justamente a base do núcleo, que é formada por x ao cubo mais x quadrado e o elemento x mais 1. Portanto, a dimensão do núcleo é igual a 2. O item B está perguntando: o polinômio p de x igual 3x ao cubo menos x pertence à imagem de f? Então, ou seja, esse polinômio é proveniente do f de algum polinômio em P3R? Para responder essa pergunta, a gente pode pensar do seguinte modo, né? Então, nós devemos verificar se esse polinômio é o f de algum outro polinômio. Então, vamos escrever aqui ax ao cubo mais bx quadrado mais cx mais d. E eu quero verificar se existe esse polinômio que o f vai dar 3x ao cubo menos x. De acordo com a expressão da transformação linear, o f desse polinômio vai ser a menos b x ao cubo mais c menos d x. E eu quero que isso seja 3x ao cubo menos x. Pela igualdade de polinômios, a menos b deve ser 3 e c menos d deve ser menos 1. Ou seja, a é igual a b mais 3 e c é d menos 1. Então, o f do polinômio, se b for 1, o a vale 4, então o f do polinômio 4x ao cubo mais x quadrado mais, se o d, por exemplo, vale 2, o c vai valer 1, então 1x, e o f desse polinômio aqui com certeza vai ser igual a 3x ao cubo menos x. Portanto, este polinômio P, então o polinômio P pertence à imagem de f. Na letra C,
está pedindo para a gente determinar a base e a dimensão da imagem. Então, nós sabemos que a imagem de F é formada pelos elementos F de V, tais que V pertence ao domínio, no nosso caso, P3R. Então, os elementos da imagem são da forma F de AX ao cubo, mais BX² mais CX mais D, e, pela definição de F, isso aqui resulta A menos B vezes x ao cubo, mais C menos dx. Note que, por essa expressão, nós temos que todo elemento da imagem vai ser uma constante vezes x ao cubo, mais outra constante vezes o x, ou seja, o x ao cubo e o x constituem um conjunto gerador, e como nós temos um conjunto gerador formado por x ao cubo e x, esse conjunto é Li. Então, aqui nós já obtemos a base da imagem, e a base é formada, então, por x ao cubo e x. Então, como a base tem esses dois elementos, a dimensão da imagem de F vale 2. E a gente pode confirmar esse resultado aplicando o teorema do núcleo e da imagem, pois a dimensão do P3 vale 4, né? Então, 4 vai ser igual à dimensão do núcleo, que nós encontramos que vale 2, mais a dimensão da imagem, que nós encontramos aqui, que vale 2 também. Então, o teorema do núcleo e da imagem continua válido, e com isso nós finalizamos o exercício.